Vanessa, hoje vamos estar aceleradas juntas, hein? Hoje tem muita coisa para você fazer aí. Glória a Deus. Isaías 5, verso 1 a 7. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu sei que é um tempo para a igreja. É um tempo que Deus quer liberar sobre nós. Amém? Você recebe isso? Querido, eu quero dizer para você que nós, servos de Deus, caminhamos em tempos que Deus determina. Tem tempo para tudo na nossa vida, mas até que aquele tempo se cumpra, até que seja plano perfeito, Deus guarda a chave, ó, ele gira. Quando o tempo se cumpre, ele gira a chave, ele abre a porta e o estabelecimento do propósito e da vontade de Deus vem sobre a nossa história. Então, não tenha medo do que virá, porque vem tempos de Deus sobre a nossa história, um tempo de grande frutificação. Receba aí, eu creio nisso. Isaías 5, de 1 a 7, diz assim: Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, ele tirou as pedras e plantou as melhores mudas da videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Verso de número 4. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao seu redor, para que sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado e não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Eu quero orar por você nessa hora. O pastor João orou por mim, orou por você. Mas eu quero orar para que o seu entendimento espiritual seja aberto nessa hora. Porque tem algo que Deus quer liberar sobre nós como igreja. E tem muitas coisas que nós ouvimos no plano natural. Mas tem coisas que só vão se discernir para aquele que é espiritual. Então, Senhor, nessa noite, abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender tudo que o Senhor tem para liberar sobre nós nessa noite, nesse lugar, para esse momento como igreja e para as nossas vidas, em nome de Jesus. Querida, a nossa vida cristã, ela passa por etapas. E é interessante porque em muitos lugares da Bíblia, Deus vai nos comparar a árvores. Esse cântico que nós lemos, nós vemos o vinhateiro ou o viticultor. Ele começa a falar de algo que ele fez e que foi muito importante para ele. Ele plantou uma vinha. E é muito curioso porque quando a árvore é plantada, se tem uma expectativa sobre a árvore que é frutífera. Ninguém planta um limoeiro esperando que ele nunca dê limões. Alguém já fez isso? Plantar um pé de mamão esperando que ele fique infértil para o resto da vida? Não. Todo mundo que planta tem uma expectativa acerca daquilo que foi plantado. E o cântico diz que a expectativa é a frutificação da planta. Sabe, querido, eu não sei se você já estudou sobre o fruto, mas o fruto ele é resultado do amadurecimento, aliás, do crescimento da planta e do amadurecimento do ovário da planta. Depois daquela fertilização ali das partes, né? Porque toda planta tem a parte masculina e feminina. E ali quando há fecundação, demora-se um tempo, o ovário amadurece e ali vem o fruto. E a gente pensa que o resultado final é o fruto, mas eu quero dizer que o fruto serve para uma finalidade. Ele serve para guardar algo muito precioso que ele carrega, está dentro dele. Na verdade, o fruto serve para proteger a semente. Porque o fruto não tem um fim em si mesmo.
ele vai continuar germinando e germinando e germinando e germinando. Porque dentro dele ainda tem algo que vai dar vida. Jesus, ele compara o seu povo também a uma árvore. E algumas verdades saltaram no meu coração quando eu lia esse texto. E havia uma frase muito forte dentro de mim que gritava, e hoje o pastor João perguntou qual que é o tema da palavra, amor. Eu falei, aquilo que eu ouvi, é tempo de frutificação. Sabe, havia uma expectativa do coração do vinhateiro sobre aquela planta. A primeira verdade que eu quero liberar sobre você nessa noite, que veio muito forte ao meu coração, é que Deus fez um grande investimento em nós. Vamos dizer juntos isso? Deus fez um grande investimento em nós. Olha que interessante, ele começa a fazer um cântico e o verso 1 diz que o agricultor pegou uma muda excelente e ele não plantou num lugar qualquer. Olha o verso de número 1. Diz que ele plantou a vinha numa colina fértil. Não havia desculpas para aquela semente não frutificar, não germinar e não crescer saudável, porque a responsabilidade do agricultor foi colocar aquela vinha num lugar de frutificação potencial. E eu quero dizer para você que eu e você não fomos colocados num lugar qualquer, fomos colocados no reino de Deus. O reino de Deus é um lugar de potencialidades, é um lugar de frutificação, é um lugar de tempo, crescimento e amadurecimento garantidos pelo agricultor, porque ele não nos colocou num lugar qualquer. O reino é lugar de fertilidade. Mas não foi só isso. O investimento dele não foi só nos colocar num lugar maravilhoso. A Bíblia diz que além de ele nos colocar numa colina fértil, Deus, ele trabalha em cada um de nós. Olha o verso de número 2. Acompanhe comigo. Diz o texto que ele cavou, diga cavou. Ele tirou as pedras, ele plantou as melhores mudas. Irmãos, ele trabalhou em nós. Veja bem, o agricultor, ele pegou o terreno e ele começou a cavar, e cavar fala de profundidade. Ele começou a preparar um lugar onde as nossas raízes poderiam se aprofundar. Talvez nas lutas a gente fala, Deus, eu não consigo aprofundar a raiz. Ei, Deus já cavou ao nosso redor. Só precisamos entrar naquele lugar de profundidade para que a nossa raiz cresça. Ele cavou com as suas próprias mãos. Depois a Bíblia diz que ele pegou as pedras que estavam naquele lugar. E ele tirou as pedras de perto da vinha, porque o Senhor fez isso conosco. Ele tirou de nós a dureza do nosso coração, para que a gente pudesse ser frutífero. Ele foi lá, trabalhando, tirou as pedras. Mas depois que ele preparou o campo, diz a palavra, que ele pegou a melhor sebe, a melhor vinha, a melhor muda. E ele disse, o de melhor eu vou colocar onde eu trabalhei. Aqui, onde eu cavei, onde eu tirei a pedra, na colina fértil. Irmãos, isso é uma expectativa, imagine comigo. Você pega no seu lote lá, Maria Luísa, lá em Betim, aquele lugar bonito, cheio de tucano, que você me mostra. Aí você diz assim, qual que é a melhor parte do meu lote? É essa. Aí o que é que eu vou plantar aqui? Não, calma, antes de eu plantar, eu vou preparar o terreno. Eu vou limpar, eu vou cavar, eu vou tirar a pedra, eu vou escolher a melhor muda que eu tiver. E ali eu vou plantar para que ele morra. É isso? Não. No reino de Deus, irmãos, Deus tem expectativas a nosso respeito, porque grande foi o investimento do Senhor nas nossas vidas. E se não fosse suficiente o Senhor trabalhar em nós, Ele ainda trabalhou a favor de cada um de nós. Olha o que o texto diz, no verso 2, no finalzinho. Depois que ele fez todo esse preparo na muda, ele construiu uma torre bem alta. E ele colocou uma cerca e ainda fez um lagar. 3 coisas. Querido, Deus não nos coloca no reino sem colocar ao nosso redor a sua proteção. Ele nos cerca de favor como de um escudo.
Você e eu não estamos no reino às nossas próprias custas. Tem um Deus se responsabilizando por mim e por você. Em tudo que fazemos, a nossa proteção e o cuidado estão da parte de Deus, sendo liberados sobre nós, dia após dia. Mas diz que ele colocou também uma torre no meio da vinha dele, porque naquela época era muito comum os animais ou os ladrões chegarem para roubar a vinha. E Deus disse, não, ela é a minha vinha. E eu tenho expectativas, eu não vou deixar que o inimigo toque nela. Deus fez isso conosco, irmãos. Ele investiu, Ele trabalhou em nós e ao nosso favor. E Ele constrói também um lagar, um lugar para depositar o resultado da vinha. Um lugar onde as uvas seriam pisadas, onde ali seria transformado em vinho, onde aquele vinho seria para a alegria do coração dos homens. Há uma expectativa, ei meu irmão, nós não fomos colocados no reino sem que Deus esperasse que nós dessemos algum retorno positivo após tanto investimento da parte dele. E é interessante porque no verso 4 ele faz uma pergunta. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? A pergunta que o Espírito faz para nós como igreja é o que mais eu poderia fazer por você, meu filho? Que mais eu poderia fazer por você, minha filha, que eu já não tenha feito? Eu dei até o meu filho em seu favor. O que mais você espera que eu faça? É justa a expectativa de Deus de que nós retribuamos a respeito de tudo que Ele fez. Ele investiu em nós, irmãos. Ele investiu em nós, essa é a primeira verdade. Deus fez um grande investimento nas nossas vidas. Glória a Deus. Mas tem uma segunda verdade. Deus tem uma expectativa. Olha o verso de número 2. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Olha o verso 4 no final. E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Irmãos, Deus está no céu olhando para tudo que Ele fez por nós. E Ele espera um resultado digno, um resultado correspondente a todo o investimento dEle. E de repente o que Ele tem visto na vinha que Ele cuidou e plantou, não é um resultado compatível, é um resultado inadequado. Porque quando ele foi pegar a uva da vinha, que ele colocou na boca, ele percebeu que a uva não era doce. A uva era brava. A uva brava queria dizer que era uma uva tão amarga que não se podia colocar na boca, era insuportável. E eu pergunto, que fruto é esse que não corresponde ao investimento que foi feito? Igreja do Senhor, quantos anos nós temos recebido da parte de Deus investimento? E por que não temos frutificado com correspondência a tudo que Ele tem colocado e depositado entre nós, sobre nós? Ele espera algo que seja agradável, doce. Irmãos, e a Bíblia diz que Jesus confirma, lá na parábola da figueira estéril. Você deve lembrar desse texto, Vanessa, está lá em Lucas 13, de 6 a 9. A palavra do Senhor vai nos contar. Jesus, ele chama os seus discípulos e ele começa a falar de uma vinha, de um lugar onde estava plantado. Olha que curioso. Lá naquele texto, Jesus diz que era uma vinha. Alguma semelhança? Só que na vinha estava plantada não uma parreira, mas uma figueira. E a Bíblia diz que aquele homem plantou aquela vinha e naquele tempo, diga tempo, de resultado, diga de resultado. O dono da vinha passou pela figueira. O texto diz que ele veio procurar fruto nela. Você percebe? Não tem plantio que não gere expectativa em quem plantou. É isso que o Senhor tem feito com a noiva todos os dias. Ele tem vindo procurar os nossos frutos. E ele veio procurar fruto na figueira. E aí você pensa, mas ele foi muito apressado, ele veio procurar e não encontrou. Ele foi muito injusto, não era tempo de figueira, dar figo. Irmãos, a Bíblia diz que ele veio procurar fruto nela. Um tempo de resultado.
Mas em seguida o outro versículo diz que ele por 3 anos, diga 3 anos, ele veio procurar fruto nela. Tempo de paciência. O nosso Deus não é injusto. O nosso Deus não é apressado. O nosso Deus concede misericórdia a nós. Por 3 anos, irmãos, aquele plantador, aquele agricultor, ele veio para a figueira e disse: meu Deus, todo ano eu venho aqui e não tem nada para ela me entregar. Sabe, querido, às vezes a gente está há 3 anos na igreja, há 10 anos na igreja, há 20 anos na igreja, e o tempo de espera de Deus está sobre nós, e todos os anos Ele vem e Ele procura um fruto em nós pacientemente. E diz a Bíblia que Ele olhou para os seus servos e disse: corta essa figueira, porque ela não dá fruto. Mas houve uma intercessão. Um dos seus servos disse assim: Senhor, espera por mais 1 ano, diga tempo de misericórdia. Irmãos, esses 3 tempos estão sobre a igreja. Tempo de expectativa de resultado, tempo de paciência e tempo de misericórdia. E por mais 1 ano, aquele dono da vinha veio buscar fruto, mas ele também não encontrou. Eu quero dizer para você que, assim como o pai, no relato da vinha de Isaías, Jesus, ele revela o que o céu espera de nós. O céu tem uma expectativa sobre a igreja. E a expectativa é de ver uma igreja que frutifica. Não foi um motivo de muita alegria para aquele viticultor tirar a cerca da sua vinha, transformar a vinha em pasto, tirar a proteção e derrubar a torre. E ele só fez isso porque a vinha não produziu o que era esperado. Não foi motivo de alegria para Jesus dizer que aquele homem ordenou que a figueira secasse. Não foi motivo para Jesus dar ordem para a figueira secar. Ele teve tempo de expectativa, ele teve tempo de paciência, ele teve tempo de misericórdia. Mas chega um tempo sobre a igreja que o Senhor pergunta: mostra-me as tuas mãos, o que você tem para me apresentar, quais são os seus frutos. Irmãos, e a Bíblia diz que a escolha do céu sobre nós, o comissionamento do céu sobre a igreja, tem um propósito. A Bíblia diz lá em João, abre comigo, Vanessa, por favor, João 15:16. Que o céu tem uma expectativa de um resultado de nossas vidas crescerem, serem maduras. Sabe, querido, eu fico imaginando do céu, o pai olhando para a igreja que não cresce. E eu não estou falando de números, irmãos. Eu estou falando de crescimento, de maturidade. Porque o fruto só vem depois do amadurecimento. Se não estamos dando os frutos esperados pelo Pai, se o céu não está vendo isso, é porque falta o quê, irmãos? Falta amadurecimento. E a Bíblia diz que em certa feita, Jesus chamou os seus discípulos e falou com eles, João 15:16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e eu os designei. Para quê? Para que vocês possam ir e dar fruto. E o fruto de vocês permaneçam. Olha o verso de número 8 do mesmo capítulo. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Irmãos, a escolha e o comissionamento do céu a nosso respeito está atrelado ao resultado que apresentamos, a um destino e um propósito muito claro. Eu designei vocês, eu escolhi vocês para quê? Para que o fruto de vocês não seja um fruto pouco mirrado, seja um fruto muito abundante, porque isso vai trazer glória ao nome do Pai. Eu comissionei vocês, eu designei vocês, não para que vocês frutifiquem hoje e esse fruto acabe, mas que vocês tenham um fruto duradouro. Olha o que o texto diz, para que vocês deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Querido, sabe por que muita gente na pandemia deixou de dar fruto? É porque não era um crente maduro.
Mas você está aqui no tempo da paciência de Deus, no tempo da misericórdia de Deus. E o que o Senhor tem clamado à igreja para esse tempo é: comece a frutificar, comece a frutificar, comece a frutificar. Não dá mais tempo de servinha sem cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Precisamos dar frutos, e frutos que permaneçam, e frutos abundantes, e frutos que tragam glória ao nome do Senhor. Porque é muito simples dar um fruto que não presta, irmãos. Talvez você já tenha visto aquela mangueira enorme, imensa. E quando você vai lá pegar a manga, ela está cheia de bicho. Tá, se você gosta de comer igual o pastor João, com bicho, sem bicho, é problema seu. Mas o ideal é que a manga não tenha bicho. Aí você vai lá pegar aquele fruto que você esperava que fosse um abacate gigante, bonito, docinho. Aí você pega aquele abacate duro, parece uma vela, uma cera. Ah, mas eu estou dando fruto. Mas que tipo de fruto? O que Deus espera de nós é um fruto que permaneça. É um fruto que seja duradouro. É um fruto abundante. Sabe, querido, porque o reino de Deus, ele não comporta esterilidade. Essa é uma terceira verdade. A primeira é que Deus tem expectativas em nós. A segunda é que nós temos que frutificar. Mas a terceira é que o reino de Deus não comporta esterilidade. Na parábola da figueira estéril, lá em Lucas 13, Vanessa, os versos de 6 a 9, Jesus, ele fala algo que me chama muita atenção. Ele deixa claro que não frutificar, está lá no texto, verso de número 7. Não frutificar é ser inútil, é ocupar na terra um lugar desnecessário. Olha o que o texto diz. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira, eu não encontro nada, portanto corte-a. Por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Irmão, isso é muito sério. Porque tem muito crente que é árvore inútil, está ocupando um lugar na terra sem produzir nada. E o resultado disso vai ser cortado, ser tirado da terra, porque não tem nenhum propósito de estar aqui. Querido, nós precisamos nos levantar como aqueles que vão gerar muitos frutos para Deus. Eu e você não estamos nessa terra para ocupar lugar inutilmente. Eu e você temos um destino profético, temos uma missão a cumprir, um comissionamento da parte de Deus. Eu e você não estamos aqui desprovidos de sentimento de propósito de existência. Se você não sabe qual que é o seu propósito, peça a Deus para te revelar. Mas eu já quero falar alguns deles. Glorifique a Deus. Ame ao Senhor. Ame ao seu próximo, sirva ao outro, honre. Tem tantos propósitos para os quais Deus tem nos chamado. Querido, não venha mais à igreja pensando assim: olha, eu vou porque eu quero cultuar a Deus, porque está bom demais. Não, pergunta a Deus: eu não quero ser uma árvore inútil que ocupa a terra sem propósito. Eu não quero ser cortado. Eu não quero vir aqui sem saber para que eu estou vindo. Eu tenho que descobrir qual a missão que o Senhor tem para mim, porque eu quero te garantir uma coisa, irmão. Eu e você, todos nós temos um propósito e uma missão da parte de Deus. Nenhum de nós aqui é mais merecedor ou mais digno do que o outro. Porque a Bíblia diz que quando Deus subiu, Ele derramou sobre os homens dons. Dons a todos nós. Não tem, eu não tenho dons. Tem. Você só precisa descobrir qual é o seu dom. E sabe o que é interessante? Quando a gente descobre o dom para o qual Deus nos comissionou, a missão para a qual Ele nos comissionou, o dom que Ele nos deu, a gente nunca mais quer ser outra árvore. A gente quer ser a gente mesmo. A gente nunca mais. Tem uma frase que eu dizia ontem lá em casa, a gente estava conversando. Quando você descobre quem você é em Deus, nunca mais você vai querer ser outra pessoa além de você mesmo. Você não vai querer o ministério do outro, o chamado do outro, o dom do outro, a missão do outro, porque a sua vida descoberta em Deus vai satisfazer o seu coração e você vai prosseguir caminhando naquilo para o qual Deus te designou. Irmãos, e quando a gente está no lugar onde Deus nos plantou, a gente dá fruto.
A gente dá muito fruto, mas quando a gente insiste em estar no lugar do outro, a gente nem frutifica. E o fruto que muitas vezes a gente dá é um fruto amargo, que ninguém consegue comer. E a Bíblia diz que Jesus falou, olha, não dá para ser estéril no meu reino. Por isso uma vez, Vanessa, você pode abrindo aí Mateus 21:43. Jesus, ele estava entrando em Jerusalém. E ele entrou no templo de Jerusalém e ele ia ministrar um ensino no templo de Jerusalém. E o templo estava cheio de sacerdotes, de anciãos. E a Bíblia diz que quando ele entrou lá, ele olhou para aqueles homens, os religiosos da época. E ele tinha uma expectativa acerca do povo dele. Que eles correspondessem à vinda do Mestre, à vinda do Messias. E eles não fizeram isso. E aí Jesus diz o seguinte: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Meu Deus. Um povo escolhido, um povo para o qual o Messias tinha vindo, mas um povo que não entendeu que precisava apresentar um resultado que correspondia à expectativa do coração do Pai. E aí Jesus diz, olha, sabe, tudo que vocês esperam vai ser entregue a um povo que não está aqui inutilmente, mas que está produzindo fruto correspondente ao reino. Um fruto correspondente quer dizer um fruto próprio do reino, um fruto que é devido no reino, um fruto que vai ser parecido com aquilo que se espera do reino. Irmãos, eu fico com medo quando eu leio um texto assim. Sabe por quê? Porque eu não quero estar no reino, ocupando um lugar inutilmente, e Deus tirar das minhas mãos e passar para outro, porque Ele vai me cortar e lançar fora. Eu não sei se quando você pensa na sua vida cristã e olha para 20 anos atrás, e olha para 15 anos atrás, e olha para 10 anos atrás, eu não sei se você pensa, não, eu estou igualzinho. Irmão, se você estiver igualzinho, você está igualzinho a figueira para quem Jesus trouxe aquela palavra. Você vai secar, porque tem 3 anos que eu venho e mais 1 ano. E eu não vou aguentar mais tanta inutilidade. Porque no meu reino tem que ter frutificação. Nós precisamos, irmãos, sair desse lugar onde a gente se satisfaz em ser plantado. E está tudo bem, porque está vindo sol e chuva. Não, irmãos, a árvore não está tudo bem quando ela não dá um fruto. E a Bíblia diz que Jesus falou para aqueles homens, olha, eu vou tirar das mãos de vocês o reino e vou dar para um povo que frutifica. A terceira verdade é que frutificar revela a nossa comunhão com Deus. Você sabia disso? A Bíblia vai dizer em João 15:5, pode colocar, Vanessa, por favor. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem, preste atenção, permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, querido, é o permanecer em Jesus e deixar Jesus preencher a nossa vida, estar em íntima comunhão com Ele, que garante a nossa frutificação. Tem gente lutando para frutificar na força do braço, quando na verdade, se tivesse intimidade com Deus, se relacionando com Ele, os frutos viriam de forma natural. A Bíblia diz que Deus não inverteu a ordem das coisas. Ele disse, permaneçam em mim e eu em vocês, e assim vocês darão muitos frutos. Relacionar-se com Jesus vem antes de apresentar algo para Ele. Ele poderia ter dito assim, olha, vocês são meus discípulos e vão dar muitos frutos, mas não se esqueçam, se relacionem comigo. Não, Ele colocou a ordem de prioridades. Permaneçam em mim, deixem que eu permaneça em vocês, e somente assim vocês darão muitos frutos. Quando Jesus escolheu os seus 12 apóstolos para andar com Ele, a palavra do Senhor diz que Ele ensinou a mesma verdade. Diz que Ele chamou os seus
E ele disse o seguinte, está lá em Marcos, capítulo 3, verso de 13 a 15. Ele designou 12 homens, e o texto diz, os quais ele quis. Ele quem determina quem ele quer. Não é a gente que determina nada para ele. Os quais ele quis. E chamou eles de apóstolos. E eu gosto desse para. Porque para fala de finalidade, de propósito. Olha o que o texto diz. Para estarem com ele. Antes dele falar de resultado e de propósito, de fruto, ele falou de relacionamento. Eu estou chamando vocês, meus discípulos, para estarem comigo. E depois ele diz, olha a conjunção aditiva aí, né? E, além de estarem comigo, o que ele diz? Para os enviar a pregar, a exercer autoridade e a expulsar demônios. Vocês estão entendendo, irmãos? Antes da gente ir fazer alguma coisa para Deus, tem que primeiro não fazer nada para ninguém e ficar com Ele. Ele não nos chama, num primeiro momento, para apresentar resultados sem ter relacionamento. Olha, eu estou chamando vocês para estarem comigo, vocês 12. O que eu mais quero de vocês não é que vocês expulsem demônios, não é que vocês curem enfermos, não é que vocês profetizem. O que eu mais desejo de vocês é que vocês estejam comigo. Porque quando vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar muitos frutos. Mas não queira dar fruto antes de permanecer em mim. Irmão, tem que ir para o quarto, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que fazer jejum. Ai, meu Deus, isso é tão penoso. Mas não, irmão, não é penoso, não. Isso é prazeroso. Porque é ali que a gente conhece o coração de Deus, é ali que Ele se revela a nós, é ali que a gente ouve a sua voz, é ali que muitas vezes a gente vai ficar caladinho. Eu lembro de um livro que eu li, que chama Invisível. Alguém já leu esse livro aqui? Invisível. Que livro marcante. Eu me lembro de uma palavra que eu estava vendo da Val Gonçalves, e ela falou assim, olha, eu li um livro que me impactou. E eu sou dessa, né, Bruna, a louca dos livros. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou ler esse livro, Invisível. E aí, bem pequenininho embaixo, tinha uma frase que dizia assim, invisível aos olhos do mundo, mas visível aos olhos de Deus. Eu falei, eu tenho que ler esse livro. Aí eu comprei o livro e li o livro. Eu falei, Deus, pode fazer de mim invisível. Não tem problema nenhum, contanto que o Senhor me veja. Sabe, querido? E é interessante porque quanto mais você quer estar com Ele, quanto mais você se satisfaz com a presença, quanto mais você deseja estar só você e Ele, aí mais Deus te leva. É o contrário, porque é fruto, é um resultado natural. Você não busca aquilo, você não procura, você não se esforça, você não planeja. Eu falo com o pastor João, amor, tem coisas que vêm na minha mão que eu nunca pensei acontecer, eu nunca pedi. E a pessoa vem e pergunta, você quer? Eu falo para ele, né? Amor, não tem como, eu não dou conta, eu não sou capaz. Amor, lembra do que Deus falou, vive todo o projeto que Deus tiver para a sua vida, chega. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não procuro. Eu quero te desafiar a não procurar. Não procure os melhores resultados. Procure a presença. Esteja com Ele. Ame estar com Ele. Fale com Ele. Discorra sobre todos os seus anseios com Ele. E Ele sabe como nos cercar de favor e de cuidado. E como nos levantar em frutificação abundante. Sabe, a Bíblia diz que frutificar é esse momento em que o coração de Deus se alegra, mas também o fruto revela a qualidade da árvore. É outra verdade, Mateus 7, de 15 a 18, vai dizer assim, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Deixa eu abrir um parênteses que uma vez eu aprendi com John Bevere e eu nunca esqueci. A gente costuma achar que o falso profeta é quem está aqui, né? O que é que o texto diz? Que ele vem disfarçado de quê? De líder? Não, de ovelha. Está aqui, ó, no meio de nós. Contaminando o rebanho. Falando algo que move o coração do rebanho para longe do propósito da visão. Cuidado com o falso profeta,
que ele vem disfarçado de ovelha. Não é de pastor, não é de líder, não é de obreiro, é de ovelha mesmo. E o texto continua dizendo: mas por dentro eles são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons. Porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. A qualidade do fruto revela que tipo de árvore nós somos. Uma vez a gente fez uma visita para uma pessoa. E ela disse assim: vocês não lembram de mim, né, amor? E nós falamos assim: não. E ela disse: mas há uns anos atrás, há uns bons 11 anos atrás, eu fui lá na igreja. Eu falei: sério? Ela falou: sim, eu fiquei em alguns cultos, alguns momentos. Eu falei: nossa, e por que você saiu? A gente fez alguma coisa contra você? E ela falou: não. Mas tinha uma pessoa na igreja, que era minha parente. E ela olhou para a gente e falou assim: lobo em pele de cordeiro. Maltratava a mãe, tratava mal os parentes. Era terrível. Mas na igreja estava lá levantando as mãos, louvando a Deus. E eu e o pastor João nem quisemos saber quem era, viu? Embora depois ela contou. E aí eu até brinquei com ela, falei: calma, quieta seu coração, que nem lá na igreja não está mais não, pode voltar. Irmãos, e eu saí de lá impactada. Eu falei com ele: amor, como é fácil alguém aparentar ser o que não é. Mas aqueles que estão mais próximos vão conhecer as reações, vão conhecer as motivações, vão conhecer as decisões erradas. Lobos em pele de ovelha. E que nunca vão conseguir frutificar algo bom. Porque aquele fruto sempre vai ser ruim. Porque o fruto revela a qualidade da árvore. E a Bíblia diz ainda, acompanhe comigo: Deus espera encontrar em nós alguns frutos específicos. Talvez você esteja aí sentado e pensando: mas que fruto Deus quer de mim? Que fruto? Como que eu vou frutificar? O que eu tenho que fazer? E a Bíblia diz que o primeiro fruto que Deus espera de nós, Mateus 3:8, é o fruto de arrependimento. Diga: arrependimento. Irmão, não tem como. Crente de verdade, que ama a Jesus, que serve a Ele com paixão, e não passa por uma metanoia, por uma transformação de mentalidade, com a transformação de comportamento, é aquele crente que há 20 anos se comporta do mesmo jeito. Esse crente não está produzindo fruto de arrependimento. Porque a Bíblia diz que João Batista chegou para os religiosos da época, os fariseus e os saduceus, quando ele estava lá perto do rio, e ele diz assim: olha, produzam fruto digno de arrependimento. Tem que mudar a atitude, irmãos. Ah, mas eu sou descontrolada. Controla a língua. Ah, mas eu vou revidar. Não revida. Ah, mas todo mundo já sabe do meu temperamento. Faz Jesus mudar o temperamento. 20 anos com Jesus e o temperamento é o mesmo. Que fruto é esse, irmão? Esses dias nós conversávamos, agora eu não sei, foi Daiane e os jovens ali, né, na segunda-feira, sobre temperamento. E o pastor João dizia uma coisa bem interessante. Ele falou assim: Deus não vai mudar o nosso temperamento. Ah, você é sanguíneo, vai virar fleumático. Você é colérico, vai virar melancólico. Não, Deus não vai fazer isso, porque quem deu o temperamento a nós foi Deus. Mas, irmãos, quando a gente é transformado pelo Espírito, o nosso temperamento é aperfeiçoado. E aí foi muito interessante, porque os jovens são muito curiosos, né? E aí eles perguntaram assim: Pastor João, vocês estavam também, né, na conversa? Pastor João, qual que é o seu temperamento? Aí ele olhou para mim: qual que é, amor? Eu disse: não, você sabe, amor, qual que é? Aí ele: eu sou fleumático, assim, fleumático e sanguíneo. Aí eu falei: é. Aí todo mundo: e o seu, Tárcia? Aí eu: ai, Jesus. E aí ele falou assim, eu falei: amor, fala qual que é o meu aí. Aí ele falou: você é melancólica e uma colérica transformada pelo Espírito.
Irmão, se ele tivesse falado assim, colérica, né? Porque ele tem aquela ideia da pessoa descontrolada, mas ele falou, você é uma colérica transformada pelo Espírito, não foi assim? Irmãos, é mérito meu? Não, é mérito do Espírito, que fez isso na minha vida. Porque lá em casa todos são coléricos, todos os filhos, os pais, todo mundo, não tem um que não seja. Mas quando a gente deixa o Espírito Santo agir na nossa vida, a gente cala quando tem que gritar, a gente não revida, a gente não age da mesma maneira, porque a gente precisa deixar que a metanoia de Deus passe na nossa história e a gente comece a produzir um fruto digno de arrependimento. Sabe quem podia atestar a meu respeito? Ele, que vivem lá em casa há 20 anos, 16. Eles podem dizer, se eu levanto a voz e grito, se eu sou descontrolada. É tão estranho que às vezes quando a minha mãe vinha de férias, ela dizia assim, casa de vocês é como um mausoléu, que ninguém grita, ninguém fala alto. Eu falo, mãe, mas a gente aprendeu assim, a não se desrespeitar, a não falar com brutalidade, a não gritar com o outro. E é estranho porque quando a gente recebe o contrário disso, a gente se choca, né, amor? A gente se choca, porque a gente fala assim, meu Deus, porque essa pessoa grita desse jeito? A gente se choca. Aí você fala, mas você tinha tudo para ser o quê? Uma descontrolada. Mas quando o Espírito Santo entra, irmãos, ele faz tudo novo. Tudo novo. Eu quero te encorajar a começar a dizer para Jesus, Jesus, eu quero mudar minhas atitudes, as minhas posturas, o meu temperamento, os meus valores, o meu caráter que é distorcido, eu quero começar a mudar. Eu não quero mais mentir, eu não quero mais falar mal de ninguém, eu não quero mais esbravejar, eu quero começar a produzir fruto. Sabe, tem um texto que diz que a nossa boca tem que ser cura, tem que ser remédio. E a gente tem que começar a pedir isso a Deus. Davi disse, põe guarda, Senhor, a porta dos meus lábios, para que o meditar do meu coração e o falar dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença. Irmão, a gente precisa produzir esse fruto. Eu não sei se você está entendendo. Deus te trouxe aqui para dizer, filho, você está comigo caminhando há 20 anos e você está igual. Não pode. Não pode. Você está caminhando comigo há 5 anos e está igual. Não pode. Porque você está ocupando a terra inutilmente. E se você não mudar, eu vou tirar você da terra e vou colocar outro na terra para fazer o quê? Frutificar. Foi muito investimento em nós, irmãos. E Deus espera um retorno, sim. Um retorno de transformação, de vida. A Bíblia diz que tem um outro fruto que Ele espera. Tiago 3:18. Ora, é em paz. 3:18. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tem um fruto muito lindo que chama fruto da justiça. Você quer esse fruto na sua vida? Irmão, eu não sei se você está entendendo, mas justiça é algo maravilhoso. É algo que tinha um filósofo chamado Ulpiano. Ele dizia assim, que justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Mas eu quero dizer que para o Senhor Jesus, justiça é mais do que isso. Porque às vezes nós nem merecemos. E Ele nos agracia. E Ele nos abençoa. Porque acima daquele entendimento humano de justiça, tem a justiça de Deus, que é cheia de ternas misericórdias e compaixão. Então, ao invés de a gente receber na justa medida, a gente recebe além do que a gente esperava, muito mais do que a gente merecia, porque a justiça de Deus faz isso. Tem um cetro de equidade e de justiça que são a base do trono de Deus. E ali Deus derrama sobre nós o seu favor. Mas olha o que o texto diz: o fruto da justiça só virá para aqueles que promovem a paz. Aí a gente entende porque é tão difícil dar esse fruto. Porque a gente quer promover o conflito. Não é assim? Quando a gente sofre uma injustiça, a gente quer ir lá e revidar, falar tudo que tem para falar, dizer na cara do outro, né? Esses dias eu falei para o pastor assim, eu fui orar no quarto, eu falei com Deus. Deus, a minha vontade era dizer umas verdades, a minha vontade era dar um tapa na cara. Ele ficou assim olhando para mim. Mas graças a Deus que eu tenho o Espírito Santo. Então eu prefiro me calar.
E eu não vou dizer tudo o que eu queria dizer. Porque a gente tem que dar fruto de justiça. Isso só acontece por meio da paz. Para quem semeia a paz. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe quem vai ser chamado filho de Deus? Os pacificadores. Sermão da Montanha 5 de Mateus. Não precisa colocar não, Vanessa. Ele disse, olha, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então naquela hora que vinha aquela vontade assim, sabe? De render a briga. Naquela hora que vinha a vontade de dar na justa medida o que merece, porque merece. Aí você fala, não. Eu quero dar fruto de justiça. Eu vou calar minha boca. Eu vou fazer morrer o meu eu. E eu vou promover a paz. A Bíblia diz, no que depender de vós, não é do outro. Tenha paz. Muitas vezes a paz vai se refletir no momento de distanciamento. Foi assim com os pastores de Ló e de Abraão. Olha, está tendo contenda entre os meus pastores e os seus pastores. Para que eles parem com isso. Vamos cada um para um lado para a gente viver em paz. Para que não haja contenda entre mim e ti. Porque somos parentes chegados. Parente chegado. E foi um para o lado, outro para o outro. Para promover a paz. Sabe aquele momento que o seu marido tira você do sério? Que a sua esposa faz você perder todo o resto dos seus cabelos? Promova a paz. Não abra a boca. Nós conversávamos sobre Pedro. Daiane? Pedro, ele era um sanguíneo a toda, né? A toda. Quando alguma coisa desagradava a Pedro, ele ia lá, puxava a espada e cortava a orelha do servo Malco. Não, vou arrancar a sua orelha, não é assim? Aí você vai ver quem foi Pedro no final da sua vida. Quem escreveu aquelas cartas. Você vai ver Pedro dizendo assim na carta dele. Olha, quando alguém te injuriar, não injurie, não revide. Mas se entregue a Deus que julga retamente. Quem era Pedro? Sabe quem faz isso? O Espírito Santo na nossa vida. Por isso, querido, dê fruto de justiça, promova a paz. Olha o que Hebreus 12, 11 vai dizer. Na verdade, toda a disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Um fruto de justiça. Você está vendo toda a Bíblia, a justiça está atrelada à paz. Ah, mas eu estou vivendo em contenda, em conflito. Não vai ter paz nunca. Está aí a faixa de Gaza para mostrar isso. Dois povos que não param de guerrear, porque os dois acham que têm razão. E aí um atira do lado, outro atira do outro, e aquela guerra nunca acaba. Alguém tem que ficar em paz. Alguém tem que parar de atirar alguma coisa. E tem que ficar quieto, para que a paz se estabeleça e a justiça venha. E para terminar o fruto, olha o que a Bíblia diz em Efésios 5:9. Tem um outro fruto, diga fruto de arrependimento. Não, diga com fé, irmão. Eu sei que está frio, eu estou com a mão gelada, mas diga fruto de arrependimento, fruto da justiça, mas tem também o fruto da luz. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5:9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aí eu pergunto para você, como é que eu e você estamos andando? Em verdade? Ah, mas foi só uma mentirinha. Deus me perdoe. Não, irmão, isso não é fruto. A gente diz lá em casa, quem mente é Júnior. Tem algum Júnior aqui? Júnior, que recebeu o nome do pai? Graças a Deus. Então, deixa eu dar o exemplo. A gente diz lá em casa, quem mente é Júnior, né, amor? Porque a Bíblia diz lá em João que o diabo é o pai da mentira. Então, quem mente é filho dele. Tem o mesmo nome, a mesma natureza, é Júnior. Ah, mas foi só uma mentirinha. Ah, foi só um mal entendido. Ah, eu só não quis contar tudo. Irmão, o fruto da luz se manifesta na luz. Então, não tem mentirinha, mentirona, mentireca. Tudo é mentira. Quem mente não está frutificando na verdade. Irmãos, a gente precisa caminhar na luz, sabe por quê? Porque quando a gente fala a verdade, ninguém nos pega pela perna.
Ninguém dá rasteira, porque a verdade está ali com você. Sabe, a gente conversava esses dias, né, Lucas? De situações até jurídicas. A pessoa vem com mentira. E acha que o juiz não vai ver, né? Porque quem está com a verdade tem provas, irmãos. E aí o outro vai e solta a mentira. Mas a parte que carrega a verdade mostra, não é assim, olha aqui. E aí a pessoa tem que passar vergonha. Baixar a cabeça. Não foi Lucas, não. O Lucas estava com a verdade. E a pessoa tem que baixar a cabeça porque está mentindo. Querido, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos que frutificar na verdade. Diga, eu quero produzir esse fruto da luz. E tem um último fruto que diz assim, Gálatas 5:22. E esse fruto é muito curioso, porque talvez você também já tenha pensado dessa maneira. Quem aqui já falou assim, eu quero dar os frutos do Espírito? Todo mundo, né? Mas isso não existe. Não tem frutos do Espírito. Não tem. Vamos ler Gálatas 5:22? A Bíblia vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é. Então vamos ler de novo, todo mundo? Mas o fruto do Espírito é. Estão entendendo? Não tem 10 frutos do Espírito. Não tem 15 frutos do Espírito. Tem um fruto só. Agora é como a mexerica. Cada gomo daquele é uma qualidade que faz o fruto ser completo. Então, se está faltando um pedacinho daquele gomo, o fruto não é completo. Imagina, você está lá com a sua mexerica em casa. Quem tem mexerica aqui plantada? Você tinha que ter, né, Maria Luísa? Pelo amor de Deus. Maria Luísa tem tudo na terra dela. Porque a terra dela dá tudo, glória a Deus. E aí a mexerica não. A Maria Luísa vai lá no pé de mexerica e ela pega uma mexerica toda bonita assim. Aí quando ela vira, tá faltando 8 gomos da mexerica. O que você vai fazer com a mexerica? O que é isso? Ou um bicho passou por aqui e comeu, ou essa mexerica está doente, deformada. Irmão, eu quero dizer para você que é exatamente assim. O fruto do Espírito é um só. E ele é composto por alegria, amor, paz, longanimidade. Ou seja, um ânimo longo. Já viu aquela pessoa que tem pavio curto? Estoura por tudo? Está deixando de dar fruto. Longanimidade, benignidade, ou seja, atos de bondade. Porque logo em seguida ele vai dizer bondade. Tem diferença entre benignidade e bondade. Por exemplo, um ladrão pode ser benigno, mas ele não é bom. Imagina comigo que o ladrão vê uma velhinha. Esse exemplo foi seu, amor, vou pegar ele, porque a gente conversa sempre. E ele vê uma velhinha atravessando a rua, mas ele é ladrão. E ele vê a coitadinha lá se arrastando, porque ela tem uns 87 anos, ela está com muita dificuldade. E aí ele fala assim, a senhora quer ajuda para atravessar a rua? Isso é um ato de bondade. Ele está sendo benigno. Aí ele, quando chega no final da rua, que ela para no calçamento, ele olha para ela e fala assim, agora a senhora me dá a bolsa, porque isso é um assalto. Vocês entenderam? Ele não é bom. Ele cometeu um ato de bondade, mas a natureza dele não é ser bom. Então, o apóstolo está dizendo, olha, o povo de Deus tem que, além de fazer coisas boas, ou seja, ter benignidade, ele tem que ter bondade dentro dele. Não basta só fazer coisas boas, porque às vezes fazer coisas boas é fazer fita para os outros. É querer mostrar como eu sou bom, né? Mas ser bom de verdade, muitas vezes não vai mostrar nada para ninguém. E vai continuar fazendo atos de bondade. E o texto continua dizendo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Irmão, como está difícil achar pessoas fiéis. Fiéis no relacionamento, qualquer coisa joga o relacionamento para cima. Fiéis no relacionamento conjugal, fiéis nas amizades. Irmão, tem gente que acha que relacionamento é como um copo descartável. Você pega a massa e joga fora. Não, irmão, não é assim não. E todo bem que você recebeu.
E tudo que você viveu daquele relacionamento, não pode pegar, amassar e jogar fora. Não pode. Como a gente procura pessoas, imagina, o Senhor procura esse traço de fruto de fidelidade. Ele diz mansidão e logo em seguida domínio próprio. Que difícil, né, irmãos? Que a mansidão é ser manso, não é? E domínio próprio é se controlar. Agora você imagina quando você está com raiva, querendo revidar. Essas duas coisas parece que quer correr pela janela. Você nem quer aquietar e muito menos se controlar. Mas eu quero dizer que se a gente quer dar esse fruto do Espírito, todas essas facetas precisam aparecer na nossa vida. Não pode faltar nenhum, porque senão a gente não está frutificando. E antigamente a gente achava que eram muitos frutos. Aí era fácil, sim ou não? Porque a gente dizia assim, eu sou cheio de amor, mas eu não tenho domínio próprio. Mas o texto não diz que são muitos frutos, é um só. Tem que estar tudo no mesmo lugar. E aí é difícil. Eu quero dizer para você, meu irmão, que frutificar não depende de circunstâncias favoráveis. Quando eu estava escrevendo isso, eu me lembrei muito forte de Jesus. Porque Isaías 53, versos 10 e 11, vai dizer que o fruto que Jesus apresentou para o Pai foi resultado do penoso trabalho da sua alma. Você imagina que a palavra penoso significa algo que causa sofrimento e desconforto? Jesus estava num momento de extremo sofrimento e de grande desconforto, e mesmo assim, ele conseguiu frutificar. E a gente muitas vezes fala, Deus, quando tudo estiver resolvido, quando tudo estiver bem, eu dou fruto. Mas é justamente o contrário, o povo de Deus, no reino de Deus, frutifica a tempo e fora de tempo, quando está tudo bem, quando está tudo mal, porque nós somos guiados pelo Espírito. Então a gente não pode querer dar fruto quando está tudo bem, irmão, é quando está tudo mal também. Quando está tudo ao contrário, olha o que o texto diz, Isaías 53, 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esmagado, ferido, moído, cheio de carregar pecados, transgressões, maldições. Era para ele não frutificar. Mas naquele momento de grande angústia, Jesus, ele não vislumbrou o momento de dor, ele vislumbrou o que lhe aguardava, o resultado. E ele disse, mesmo eu sofrendo, eu vou dar fruto. E a Bíblia diz que ele ficou satisfeito. Irmão, não tem coisa mais graciosa do que quando você é uma pessoa que é descontrolada e você consegue fechar a boca. Estou vendo umas cabeças balançando aqui sim, mas é. Você fala assim, uau, eu dei um fruto agora. Irmão, sabe aquela situação que te pega de calça curta e você fala assim, eu vou revidar, e você fala, não vou. Aí você fala, uau, obrigada Jesus, obrigada por segurar a minha boca. Aí você fica satisfeito. Jeremias vai dizer o seguinte, que quem confia no Senhor, ele frutifica em qualquer circunstância. Diga qualquer. Ele vai contar a história de um homem que confia no Senhor, está lá em Jeremias, capítulo 17, 7 e 8. Ele vai dizer assim, olha, bendito é aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas. Ele estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando o calor vem, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da sequidão ou da seca,
ele não se perturba. Agora olha o final do versículo. Nem deixa de dar fruto. Deixa eu dizer uma coisa para você, vamos olhar juntos ali. Ele é uma árvore, sim ou não? Mas sobre essa árvore veio um momento de quê? Primeiro, de calor. E calor é desconfortável, é desagradável, né? Calor em excesso seca as folhas da árvore. Mas naquele momento de calor, aquela árvore, que é aquela pessoa que confia no Senhor, ele tem um recurso. Ele não pega, estica o galho e fala assim, para de me aquecer. Não. Ele faz uma coisinha muito legal. Ele aprofunda as suas raízes e vai para perto, por debaixo da terra, ele vai para perto do ribeiro. Ninguém está vendo. Está tudo de cabeça para baixo. Mas ele está ali, ó, num caminho secreto, indo para a direção das águas que não vão deixar ele morrer. E aí quando as águas começam a nutrir aquela árvore em meio ao calor, ele pensa, agora eu vou passar direto, vou vencer. Mas o texto diz que não vem só calor, vem um ano de profunda sequidão. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele ribeiro para onde ele aprofundou as suas raízes, possivelmente vai secar. Mas o texto começa dizendo que o homem que confia no Senhor, quando esse tempo chegar sobre ele, de sequidão, as folhas dele vão continuar verdes. E ele não vai parar de frutificar, porque ele não se perturba e nem receia quando vem o calor. Ele não tem medo, ele não fica ansioso. Nada tira ele do foco, porque ele sabe quem o mantém de pé. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Vão vir momentos de luta, dificuldade, desafios, perdas. Mas aquele que caminha com o Senhor e confia nele, mesmo nesses momentos de escassez, de calor, de desconforto, ele não para de dar fruto, porque dar fruto não depende de condições favoráveis, depende em quem nós estamos firmados e de quem estamos buscando a nutrição, a seiva, o alimento, depende do Senhor, que são águas prontas para nos manter sustentados em todo tempo, querido. Então não espere tudo ficar bem. Eu me lembro de um rapaz que uma vez a gente falou, você vai batizar? E ele falou assim, não, eu não estou bem para batizar. Como assim? Não, eu vou batizar quando eu firmar, eu vou batizar quando eu parar de... Na época ele bebia, eu vou parar de beber, eu vou batizar quando... E foi dando uma lista de coisas. E aí o pastor João falou com ele assim, então você não vai batizar nunca, porque você está querendo batizar pronto. E nós estamos em processo contínuo de transformação. Tem gente que quer frutificar pronto. Não, quando eu for uma pessoa assim, eu vou frutificar. Não, quando eu tiver oportunidade tal, eu vou frutificar. Não, quando me derem a oportunidade... Não, irmão, é fruto a tempo e fora de tempo. Diga, eu quero frutificar em todo tempo. Circunstâncias boas ou ruins. Vamos frutificar. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Porque a Bíblia vai nos responder, diante de tudo isso que a gente ouviu, como que eu posso frutificar? Eu vou te dar algumas respostas. A primeira você já viu comigo, lá em João 15. Permaneça em Deus. Quer frutificar? Não abra mão do seu relacionamento de intimidade, de comunhão com Ele. Quer frutificar? Tenha em Deus o seu prazer. O Salmo 1, versículo 2 e 3 vai dizer, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Quer frutificar? Permaneça em Deus. Quer frutificar? Encontre prazer na lei do Senhor. Quer frutificar? Esteja plantado na casa de Deus. Salmos 92, verso 13 a 15. Olha que coisa tremenda. A palavra do Senhor diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus.
na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Irmão, eu vejo pessoas querendo dar frutos sem terem raízes. Você e eu precisamos estar plantados na casa de Deus. Porque a promessa é que os plantados na casa é que vão frutificar. Quer dar fruto, não fique só no quarto, no seu relacionamento com o Senhor. Congregue, esteja na casa de Deus, se relacione com seus irmãos. Irmão, eu costumo dizer lá em casa, não existe isso, eu estou bem com o cabeça. Então você está com a mula sem cabeça? Porque quem está bem com cabeça tem que estar bem com o corpo. Você não vai ver um corpo andando por aí sem cabeça, mas você também não vai ver uma cabeça pulando. E a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e que a igreja é o corpo. Se você quer frutificar, irmão, não basta permanecer nele, tem que estar plantado na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor tem provisão, tem alimento, tem transformação, tem relacionamento. Imagina comigo, tantos mandamentos de mutualidade escritos na Bíblia. Honrai uns aos outros, perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, orai uns pelos outros, não vos queixeis uns dos outros. Para quê? Para você fazer você e o espelho dentro do quarto? Não, irmãos, é para fazer no meio da comunidade. A hora de orar uns pelos outros é aqui. A hora de suportar uns aos outros é aqui. A hora de perdoar uns aos outros é aqui. A hora de não se queixar um do outro é aqui. Não é você sozinho com Deus. E o salmista vai dizer, deixe-se plantar na casa de Deus. E você vai florescer ainda na velhice. Se você já florescia na juventude, quando você ficar velho, vai ser muito mais. Cheio de verdor, de seiva. E para terminar, diz assim, se você quer frutificar, morra para você. A gente pensa que vai melhorar e só piora, né, Débora? Só piora. Mas João 12, 24 vai dizer o seguinte: em verdade lhe digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Vão chegar dias, irmãos, que a gente vai precisar fazer morrer o nosso eu. As nossas vontades, aquilo que a gente queria, assim, sabe? E a gente vai dizer, Jesus, eu faço morrer o meu eu. Porque você pode até ficar com a sua vontade, mas vai ficar você sozinho. Porque você não deixou o grão cair na terra e morrer. Mas quando a gente deixa o grão cair na terra e morrer, a gente tem uma garantia da parte de Deus, que a gente não fica mais sozinho. A gente dá muito fruto. É só você pensar, aquele grãozinho, aquele carocinho da mexerica que você joga na terra. É só um carocinho. Mas quando cresce, é uma árvore, cujos galhos dão muitos frutos. O Espírito está nos chamando nessa noite para um novo tempo, querido. Um tempo de profunda frutificação. Porque nós não podemos ficar no reino inutilmente. Nós precisamos chegar naquele lugar onde a gente permanece em Deus. Naquele lugar onde a gente está plantado na casa dele. Naquele lugar onde a gente tem prazer em tudo que concerne as coisas de Deus. E naquele lugar onde a gente vai fazer morrer o nosso eu, para que haja uma frutificação abundante. Sabe, uma semente dá um fruto ou muitos frutos. E o fruto não morre em si mesmo. Ele carrega aí dentro de si novas sementes. E eu quero profetizar isso sobre a sua história. Que você vai sair do lugar de esterilidade. Você vai sair do lugar de infertilidade. Você vai sair do lugar de inutilidade. E Deus vai colocar você num lugar de profunda frutificação. Porque o investimento que o Senhor fez em nós foi muito alto. E Ele está esperando que a gente apresente frutos, mas frutos que permaneçam. Frutos abundantes. E eu quero orar por você que entendeu
que precisa começar a frutificar. Hoje pela manhã, a Miralda deu o testemunho dela. Deus abençoe sua vida, Miralda. E quando eu cheguei em casa, ela mandou um áudio assim: meu Deus, eu morri de vergonha de ir lá na frente. E eu falei assim: mas ontem você me mandou um áudio contando a bênção. E você disse assim no final do áudio: agora eu quero encontrar o meu lugar de servir a Deus. Eu quero trabalhar na obra, porque Deus tem feito tanto bem a mim. Eu falei: começou hoje. Irmãos, eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, mas Ele vai tirar você de muitos lugares confortáveis para começar a usar você. E os frutos aparecerão e não vão acabar, porque eles serão duradouros. Sabe, o Espírito Santo vai tirar você desse lugar em que você não ouve a voz dEle. Esse lugar em que é difícil ir para o secreto orar. Ele vai colocar no seu coração amor, paixão, prazer pela presença. E aí você vai começar a frutificar, frutificar, frutificar. E você não vai entender o que está acontecendo, mas o Espírito vai conduzir você, como nós cantamos hoje pela manhã. O vento de Deus vai guiar você. Se você está entendendo isso, irmãos, se você entendeu que você não quer mais ser o mesmo crente de 30 anos atrás, de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, se você anseia pelo testemunho do Espírito acerca da sua conduta, diga: Deus, eu me disponho a deixar o grão cair na terra e morrer. Ah, vai doer. Vai doer. Vai doer, eu nem posso dizer que não vai doer, porque é morte. Mas depois tem vida abundante. Nós vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar.